Henker que vive duas vezes. Capítulo 744. 8 deuses da desordem, 2. Mãe. Cha Jeong-woo de repente olhou para Yeon-woo com uma expressão que parecia perguntar sobre que bobagem absurda Yeon-woo estava falando dessa vez. Eles tinham acabado de se conhecer depois de muito tempo, então ele não entendia o que era isso de procurar a mãe deles. Ainda assim, os olhos de Jeong-woo brilharam com uma luz estranha. O fato de seu pai ter sido encontrado e recuperado, mas sua mãe ainda não ter sido encontrada, fez com que um estigma persistente permanecesse em sua mente. Sua metade também está lá. Essa expressão não é um pouco estranha? Se Ananta ouvisse o que você acabou de dizer, poderia causar um mal-entendido. De qualquer forma, me diga o que diabos aconteceu. Lutando em uma guerra com Night por mais de 10 anos como sucessor de Day, Jeong-woo não pôde deixar de se sentir frustrado por não ter sua alma. Uma existência era composta basicamente pela alma, que poderia ser representada como o esqueleto, e pelo corpo espiritual, que representaria a pele. Na ausência de um deles, existia apenas metade da existência. Embora seu corpo espiritual tenha alcançado um avanço baseado nas conquistas que acumulou em seu passado, Jeong-woo ainda não foi capaz de alcançar a transcendência completa. Isso acontecia porque não havia alma para ser objeto de transcendência, então havia um limite para sua ascensão no poder. É claro que, no caso de Rebecca, familiar de Yeon-woo, ela conseguiu obter status divino. No entanto, isso só foi possível porque Cernunnos, que era o deus a quem ela serviu originalmente, forneceu a Yeon-woo um fluxo constante de bênçãos, das quais Rebecca foi essencialmente capaz de se alimentar. O corpo espiritual de Jeong-woo, uma existência independente, não tinha essa opção. Ele era atualmente como um castelo de areia construído sem esqueleto. Um movimento errado e ele entraria em colapso total. Mas agora, Yeon-woo estava afirmando que eles finalmente encontraram o esqueleto de Jeong-woo. Se ele recuperasse sua alma, Cha Jeong-woo seria capaz de completar sua existência. Se ele completasse sua existência, Jeong-woo não seria mais o sucessor de Day, mas o governante completo de Day. Além disso, ele também poderia salvar sua mãe. Naturalmente, as palavras de Yeon-woo acenderam um fogo dentro de Jeong-woo. Yeon-woo calmamente começou a descrever os pensamentos do vestígio de Rhea, que Yeon-woo e Cronos tinham visto. Jeong-woo permaneceu em silêncio por um tempo. Assim que soube que sua mãe tinha vindo procurá-lo, Jeong-woo desabou no chão. Yeon-woo. O que? O que eu fiz? Você, e pai, e agora, até mãe. Como é que todos estão sofrendo por minha causa? A voz triste de Jeong-woo soou. Se seu corpo espiritual fosse capaz de derramar lágrimas, Jeong-woo estaria chorando muito. Cronos não conseguia olhar diretamente para o rosto de Jeong-woo, então virou a cabeça para o lado e tentou acalmar seu coração trêmulo. No entanto, Yeon-woo ainda tinha uma expressão calma no rosto. Não, para ser mais exato, sua expressão era um tanto fria. Ei! Não mude de assunto. Recue. Aqueles palavrões que você disse na frente da mãe. Essas foram as palavras exatas que você usou sempre que jogou videogame. Mas na frente da mãe, você disse que eu usei essas palavras. Você está falando sério? Seguiu-se um breve silêncio. E então, puff, o vestígio do corpo espiritual de Jeong-woo desapareceu em um instante. Puff, a figura de Yeon-woo desapareceu quase ao mesmo tempo. Querendo saber o que diabos estava acontecendo? Cronos inclinou a cabeça para o lado com um rosto cheio de perplexidade. À distância, Cronos pôde ver Jeong-woo recuando enquanto ele fugia com suas Sky Wings totalmente desdobradas. Yeon-woo estava perseguindo Jeong-woo de perto. Prepare, não é minha culpa. O que você quer dizer? Eu não disse essas coisas. Minha alma disse isso. Então, você não deveria estar me culpando. Sua alma é uma parte de você. Jeong-woo continuou a protestar, afirmando que estava sendo tratado injustamente. Mas o punho de Yeon-woo não estava disposto a dar ouvidos às palavras de seu irmão. Ban. Não me preocupo em xingar. Apenas respondo com os punhos. Bata palmas, bata palmas. Yeon-woo limpou levemente a mão enquanto falava friamente. Cronos olhou para seus dois filhos com uma expressão vazia. Caramba, não entendo como você é meu irmão mais velho. Jeong-woo, com um hematoma preto em volta de um dos olhos, gemeu enquanto fazia beicinho. Você sente que foi tratado injustamente? Claro, eu não fiz nada. Se você está chateado, então vá até a sua alma e pergunte por que ele mesmo disse essas coisas. Jeong-woo mal conseguiu conter os palavrões que estavam prestes a sair de sua boca. Então, você acha que foi tratado injustamente? O GH, o que? Eu queria que você resistisse um pouco mais. Achei que você estaria mais forte agora. Parece que você perdeu um pouco do traseiro. Caramba, você sabe tão bem quanto eu que resistir mais só significa mais dor. É por isso que estou um pouco decepcionado. Sacudir. Os punhos de Jeong-woo tremeram. Ele queria bater em Yeon-woo. Embora Yeon-woo fosse seu irmão mais velho, Jeong-woo pensou que poderia dar qualquer coisa para bater em seu irmão mais velho. Esse pensamento singular continuou passando pela mente de Jeong-woo. No entanto, Jeong-woo sabia que isso era impossível. No final, só ele se machucaria. Embora tenha vindo para lutar na guerra como sucessor de Day, Jeong-woo não se comparava a seu irmão mais velho,
que lutava todos os dias como o ego do Rei Negro. Era mais provável que seu irmão mais velho estivesse alimentando a raiva de Jeong-woo para armar uma armadilha intencional e liberar um pouco do estresse reprimido. Assim como Jeong-woo esperava. Então, você não vai vir até mim, hein? Nossa. Pai, o irmão mais velho está me atormentando? No final, Jeong-woo procurou a ajuda de Cronos. Cronos pressionou os dedos indicadores em sua têmpora como se sua cabeça doesse. Mesmo que vocês sejam mais velhos, vocês ainda estão agindo como crianças. Na verdade, mesmo quando estavam na Terra, os dois filhos de Cronos brigavam com frequência. Irmãos com apenas 1 ou 2 anos de diferença de idade tendiam a brigar muito, então quão briguento seria para gêmeos nascidos na mesma hora e no mesmo dia. O engraçado é que, apesar de brigarem assim o tempo todo, a amizade deles era sólida. Enquanto Cronos estava tendo esses pensamentos, latido. Você encontrou a alma de Chajeong-woo? Agares se aproximou dos irmãos com Fenrir. Ao contrário de Fenrir, cujos olhos estavam cheios de intenções inocentes, os olhos de Agares ardiam intensamente de luxúria. Então, você deve me levar com você. Jeong-woo franziu a testa. Por que você precisa vir conosco? Porque essa alma pertence a mim. Que outra razão eu teria se não obter o que é meu? Essa alma é minha. Tudo o que é seu é meu. Eka. Latido, latido. Enquanto Jeong-woo e Agares discutiam, Fenrir ofegou enquanto abanava o rabo de maneira fofa para Yeon-woo. Fenrir parecia estar dizendo que queria ir junto também. Yeon-woo acenou com a cabeça como se quisesse expressar que entendia e aprovava. Fenrir latiu alto com a aprovação de Yeon-woo. Vendo isso acontecer, Agares não pôde deixar de gritar bem alto. Eu também. Leve-me junto também. Suas ações e aparência eram como as de uma criança petulante. Os senhores demônios de Linfernal, que seguiram Agares, silenciosamente viraram a cabeça para o lado, envergonhados. Com base no que vivenciaram anteriormente com seu novo líder, era melhor fingir que não viram nada. Enquanto isso, os arcanjos de Malachi, incluindo Miguel, trocavam rapidamente mensagens do canal entre si com expressões sérias. Eles trocaram mensagens em um canal que pertencia a Malachi, então foi uma conversa privada. Michael, se Heavenwing encontrar sua alma, sua existência se tornará completa. Quando isso acontecer, ele terá controle total de Day. Certo, com um inimigo comum na noite, temos trabalhado em prol de um objetivo comum, mas o que acontecerá depois? Se ele se tornar subordinado à noite e ao ego do Rei Negro, o que acontecerá então? Temos que fazer preparativos. Apesar das preocupações urgentes de Rafael e Uriel, Michael apenas sorriu silenciosamente e não respondeu. Naquele momento, sorria. Yeon-woo olhou para os três e sorriu friamente. Incapazes de entender o significado do sorriso repentino de Yeon-woo, as costas de Rafael e Uriel se ergueram. Yeon-woo não deveria ter conseguido ouvir a comunicação deles, mas eles não conseguiam se livrar do sentimento de insegurança. Apenas Michael sorriu de volta ao olhar de Yeon-woo. Athena, guarde este lugar. Se o canal do meu lado ficar cortado por um tempo, não se preocupe muito. Yeon-woo deu a Athena uma ordem para liderar o dia no lugar de Jeong-woo. Athena, que queria ver Yeon-woo, que ela não via há muito tempo, ficou um pouco desanimada por não receber elogios por seu trabalho duro. Eu posso te seguir e focar em proteger. Certifique-se de prestar atenção em Michael. Os olhos de Athena se arregalaram com a seguinte mensagem do canal de Yeon-woo. No entanto, tão rapidamente quanto seus olhos se arregalaram, ela recuperou a compostura. Com isso, você quer dizer. Jeong-woo, Malachi, Linfernal. Eles não têm interesses comuns ou ideais comuns. Então formaram uma aliança frouxa por causa do legado e da vontade de morrer de seus antecessores. Além disso, a existência de um inimigo comum permitiu que esta fraca aliança se mantivesse até agora. Porém, se Night não apresentar mais um problema, a história será diferente. Com base na minha avaliação, Malachi será o primeiro a fazer um movimento. Linfernal ainda desconfia de Agares e é relativamente leal a ele. Mas este não é o caso de Malachi. Além disso, não faz sentido que o bem absoluto e o mal absoluto continuem de mãos dadas quando isso não proporciona mais nenhum benefício para eles, certo? Se eles agirem de forma suspeita ou precipitada, reagirei sem demora. Em vez de responder, Yeon-woo assentiu. Ele não esperava que Michael fizesse algo imediatamente. Michael não era estúpido o suficiente para fazer um movimento sem ter um certo nível de certeza. No entanto, Yeon-woo ainda achava que não seria uma má ideia ficar de olho em Michael. Yeon-woo e seu grupo logo chegaram à linha divisória que separava o dia e a noite. Entrando neste espaço limite, Yeon-woo sentiu que não era muito diferente da sensação de nadar na escuridão quando entrou nas lendas de Cronos para fazer a foice. Na verdade, quase não houve diferença. Isto provavelmente ocorreu porque este espaço limite era originalmente um reino governado pelo Olimpo durante a época de Urano. Foi um dos primeiros lugares que existiram durante a criação do universo, quando a guerra entre o dia e a noite estava em pleno andamento. Você digitou, noite, Nox. Todas as leis foram distorcidas. Olho dos céus e ouvido dos céus foram ativados. A ativação corrigiu seus sentidos de tremor. Uma calibração de correção foi alcançada. O mundo é revelado. Ah, eu sempre me sinto um merda sempre que entro neste lugar.
Jeong-woo apertou sua mão nervosamente com as sensações avassaladoras bombardeando seus sentidos. Jeong-woo entrou e saiu desta área várias vezes durante a guerra, mas parecia que nunca se acostumaria com esse sentimento estranho. Não havia nada mais desagradável para um ser do que o poder esmagador de devorar existências e quebrar leis. Agares e Fenrir devem ter sentido o mesmo, pois suas impressões logo endurecerão. Eles estavam se preparando para abrir seus poderes mágicos para neutralizar as influências externas. Além disso, seus olhos vigilantes foram direcionados para os vários olhares espalhados pelo reino da noite. Uau! A fonte poluída inclina a cabeça ao ver o grande pai. O ser não nascido balança a cabeça e afirma que aquele não é o pai deles. Aquele que espera o mundo exterior afirma que o ser pode não ser seu pai, mas possui semelhanças com seu pai. Assim, levanta-se a questão de saber se eles deveriam considerar o ser como seu pai. Os olhos da alma infantil não conseguem decidir. Ele revira os olhos antes de olhar em volta com cuidado. Noite, Nox, está confuso. Eles não conseguem chegar a um acordo sobre o que fazer em relação à nova existência, que nunca haviam encontrado antes. Dancing Green Flames propõe que eles primeiro conversem com o ser e depois tomem uma decisão. Darkness from the Stars acena com a cabeça dizendo que a proposta parece razoável. Deus encharcado de sangue concorda com a proposta de Dancing Green Flames. Todos os olhos em Night, Nox estão focados no ego do Rei Negro que apareceu de repente. Originalmente, uma vez que um intruso entrasse em sua área, ondas de sentidos incontroláveis teriam invadido todas as direções, fazendo com que o intruso enfrentasse um estado de sobrecarga sensorial. No entanto, o nível de realização de Yeon-woo foi muito maior do que o da noite e, acima de tudo, a base de Yeon-woo era próxima da noite, por isso foi fácil entender a confusão da noite e a subsequente abordagem cautelosa. É claro que Jeong-woo e os outros que acompanharam Yeon-woo ainda estavam em estado de vertigem. Como aqueles dentro dos 8 deuses da desordem, que essencialmente lideravam a noite, mostraram sua concordância com a proposta, a confusão dentro do acampamento da noite parecia ter diminuído momentaneamente. No entanto, Jeong-woo viu uma chama verde aparecer brevemente acima da cabeça de Yeon-woo, como se estivesse voltando para o lado de Yeon-woo depois de fazer algo e dizer, eu fiz bem, hein? Então, a chama verde desapareceu rapidamente. Jeong-woo se perguntou se ele estava enganado com aquela visão. Naquele momento, o residente da fronteira abriu os olhos. O ser de maior posição entre os 8 deuses da desordem e o chefe da noite apareceu. Como se uma porta se abrisse, uma enorme pupila apareceu na frente de Yeon-woo enquanto dissipava a escuridão da noite. Jeong-woo e Agares ficaram surpresos com a aparição repentina do líder e imediatamente assumiram posturas defensivas. No entanto, Yeon-woo estendeu a mão para acalmá-los. O morador da fronteira não prestou atenção aos dois. Eles não eram seres que ele precisava considerar. O residente da fronteira focou exclusivamente em Yeon-woo. Você, vir. Eu te disse antes que voltaria em breve. Yeon-woo não escondeu seus poderes e revelou completamente sua existência. De agora em diante, Yeon-woo teria que ser reconhecido como o Rei Negro. O espaço que compunha a área da noite tremeu. Jeong-woo, que estava ao lado de Yeon-woo, olhou para Yeon-woo com uma expressão nervosa. Todos os seres de Night, Nox olham para o ego do Rei Negro com admiração. O residente da fronteira olha para você com os olhos arregalados. Nós, não. Vir, para, a conclusão. É não, feito, escolha. O conteúdo das palavras do residente da fronteira significava que Yeon-woo ainda não havia sido reconhecido por Night. Uma das sobrancelhas de Yeon-woo se contraiu enquanto ele ficava parado com o peso apoiado em uma perna e os braços cruzados. Por quê? Você é. Não, completo. Você é. Bloqueio, fim. Não cumprido, requisitos. Yeon-woo ainda não havia se tornado o ego principal do Rei Negro. Além disso, ele estava atrasando o fim do sonho. E daí, você está dizendo que não vai me aceitar? Yeon-woo respondeu secamente. Havia uma chance de ele ter que lutar contra esses seres e usar seu reservatório restante da lei da causalidade. No entanto, Yeon-woo não podia se dar ao luxo de demonstrar qualquer fraqueza. Precisar, mostrar, prova, elegibilidade. Prova de, pai. O residente da fronteira estava afirmando que Yeon-woo tinha que mostrar provas de que era o Rei Negro para obter a aprovação deles e ser reconhecido como seu pai. Não conheço nenhum pai que precise provar sua existência e obter a aprovação dos filhos. Yeon-woo bufou e disse em tom arrogante. Mas tudo bem, se necessário, eu te mostro. Green Flame está prestando muita atenção. A cabra negra da floresta com 1000 filhotes olha ansiosamente. Nameless Mist está assistindo ansiosamente. A fonte da impureza está se concentrando. Harbinger está observando de perto o desenrolar da cena. Os olhos e a atenção da noite e dos 8 deuses da desordem estavam totalmente focados em Yeon-woo. O mundo ao redor de Yeon-woo mudou. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.